Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 João 3, versículo 9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Meu pai, assim, né? Como os irmãos conhecem, chegou ontem para mim e falou: amanhã você prega, viu? E eu não tinha ainda uma palavra, procurei e li e reli pedindo para Deus falar comigo, e de repente eu li 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E eu comecei a pensar na palavra nascido. Por que nascido de Deus? Por que nascido de Deus? Eu fui no dicionário pesquisar o que significa a palavra nascer. Nascer é vir ao mundo, provir, ter origem de, começar a brotar, ter talento natural, fazer nascer, provocar, produzir. E tem lá a definição de nascer de novo, que é escapar da morte. Segundo o dicionário, é isso, nascer. Nascer é vir ao mundo, ter origem de, começar a brotar. E eu pensei, nascido de Deus. O que é uma pessoa nascida de Deus, então? E eu comecei a pensar sobre isso. E Deus me deu a seguinte palavra: que aquele que é nascido de Deus deve possuir as características de Deus. Todo filho possui as características do pai e da mãe. Isso não tem como fugir. Isso é implícito. Tem metade dos genes do pai e metade dos genes da mãe. Então, consequentemente, ele terá características do pai e da mãe. Isso não tem como fugir disso. Você goste ou você não goste, você tem características boas e ruins do seu pai e da sua mãe. Eu sou assim, a pele parecida com a da minha mãe, a voz baixinha do meu pai, né? Tem as características. Já tive o cabelão do meu pai, agora um pouco mais curto os do agora, meu pai que está parecido comigo. Então, tenho características do meu pai e da minha mãe. E daí fala lá, nascidos de Deus. Será que eu tenho as características de Deus? Porque se eu nasci vindo do meu pai e da minha mãe, eu tenho as características dele. Então, se eu nasci de Deus, necessariamente eu tenho que ter as características de Deus. Não tem como fugir disso. Aquele que é nascido de Deus possui as características de Deus impressas em seu ser. As características de Deus se apresentam naturalmente no dia a dia. Eu não preciso me esforçar para falar alto, como meu pai. Ao contrário, eu preciso me esforçar para falar baixo. E isso é difícil, muito difícil. Lá em casa, a turma me ouve da rua. Já sabe que eu estou em casa, não tem como me esconder. Então é natural para mim. Isso é natural. E quando somos nascidos de Deus, as características de Deus são naturais a nós no dia a dia. Mas será que possuímos as características de Deus? A primeira característica daqueles que são nascidos de Deus. 1 João 3, versículo 8, a parte A do versículo. No mesmo texto que nós estávamos lendo, alguns versículos, aliás, um versículo para trás, fala sobre a primeira característica de quem é nascido de Deus. 1 João 3, 8a diz assim: quem comete pecado é do diabo. A parte A do versículo. Então, a primeira característica de quem é nascido de Deus é não praticar o pecado. Aquele que peca não pode ser nascido de Deus, pois é característica imprescindível para a salvação e para estarmos ligados a Deus, a ausência do pecado. Sabemos que quando pecamos, há separação entre nós e Deus. E por causa do pecado de Adão e Eva, houve essa separação, então veio Jesus Cristo para fazer essa ligação novamente entre nós e Deus. Só que quando pecamos, essa ligação é cortada novamente. Então, não tem como.
como eu vou ter as características do Pai em pecado? Não tem como. Eu afirmo, é impossível você possuir as características de quem é nascido de Deus pecando. Somente na ausência do pecado se pode dar a Deus um culto racional. Em Romanos 12:1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, em pecado é impossível darmos o nosso culto racional a Deus. É impossível, não tem como fazermos a ligação com Deus se estamos em pecado. Há uma barreira. E aqui Paulo ele suplica: rogo-vos. Rogar, irmãos, é muito mais do que pedir, é implorar, é muito mais. É você suplicar para a pessoa: olha, por favor, eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o vosso culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sabemos, por 1 João 3,8, que quem comete pecado é do diabo. Se é do diabo, não é pertencente a Deus. Não tem como você pertencer ao diabo e a Deus. É impossível. Ou você é do diabo, ou você é de Deus. Simples assim. Se você não está nos caminhos de Deus, você é do diabo. Não tem como. Não tem o meio termo. Eu sou crente não praticante. O que seria isso? Porque na Bíblia, em Apocalipse 3, diz assim: porque não és morno e nem quente, porque não és frio nem quente, e és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, e fala lá no mesmo texto, fala: quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, a pessoa que está mais ou menos, a palavra diz que Deus vai vomitar da boca, é isso que diz o texto lá. Quem dera fosses frio ou quente, porque se é frio, a gente dá um jeito, vamos lá, para a pessoa se tornar quente. Se é quente, permaneça no quente. Mas aquele que é morno, ele acha que está indo para o céu e às vezes não está. Ele, um pecadinho, uma mentirinha, só isso daqui vai fazer uma diferença aqui no caixa de 20, 30 reais, mas o que é isso para o dono lá que ganha 100 mil? Isso não é nada. Uma pequena mentirinha. Isso não tem problema, né? Eu já ouvi o pastor falar: mentirinha santa, né? Mentirinha santa, irmãos. Não existe isso. Então, irmãos, primeira característica dos nascidos de Deus é não praticar o pecado. Segunda característica de quem é nascido de Deus, João, não é 1 João, é João 8,47. Evangelho de João 8,47. Diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Segunda característica de quem é nascido de Deus é escutar a palavra de Deus. Cometemos o grande erro de refutar a palavra de Deus quando ela não nos agrada, quando mexe na nossa ferida. Aí a gente começa a falar: está falando isso daí só porque sabe pelo que eu estou passando. Peraí, tocou na minha ferida, então essa palavra já não é de Deus. Isso daí está falando porque me conhece. Ou, está falando isso daí porque não vai com a minha cara. Eu já sabia, esse irmão nunca foi com a minha cara, agora vai lá no púlpito falar isso. Irmãos, aquele que é nascido de Deus, escuta a palavra de Deus. Nesse texto fala assim, quem é de Deus, e a gente já viu, quem não é de Deus, é do diabo. Então, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Irmãos, esse texto não deixa dúvida. Se você não escuta a palavra de Deus, você não é de Deus. Não é de Deus. Julgamos a palavra de Deus e a rejeitamos porque somos hipócritas.
e não pertencemos a Deus. Se você não tem escutado a palavra de Deus, que tem falado com você, você é hipócrita. E além de tudo, você não é de Deus, você não pertence a Deus, não é nascido de Deus. E isso eu afirmo com toda a certeza do mundo. Isso é característica de quem é nascido de Deus, escutar a palavra de Deus. Lucas 10,16, abram lá. Lucas 10,16. Diz assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeitar a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Irmãos, se rejeitamos apenas uma palavra vinda de Deus, apenas aquela, eu ouço tudo, mas aquela que eu não gostei, essa eu rejeito. Se rejeitamos uma palavra de Deus, então rejeitamos toda a palavra de Deus, inclusive a de salvação. Se rejeitamos a palavra de correção, estamos rejeitando também a palavra de salvação. Aqui Jesus fala: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Se você rejeita a palavra de Deus, seja boa, seja ruim, seja grande, seja pequena, seja vinda de quem for, se for a palavra de Deus e você rejeitar, você está rejeitando toda a palavra de Deus. Não somente a que lhe foi falada, mas toda, inclusive a palavra de salvação. Provérbios 15:32 diz assim: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Provérbios 15:32. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma. É isso que diz. Se você não aceita as correções, além de ignorante, porque aqui diz que o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então, se você não aceita as correções vindas do Senhor, além de ignorante, você também não pode ter nascido de Deus. E isso é sério, irmãos. Isso é sério. Quantas vezes as pessoas já não vêm falar alguma coisa pra gente e a gente sai bravo? Quem é ele para falar isso pra mim? Quem é ele? Quem ele acha que ele é? Não conhece minha vida, não mora comigo, né? Tem uns que vão falar: é fácil, né? Difícil é ser eu, né? Tem gente que fala isso. Quantas vezes a gente já não fez isso? Rejeitou a palavra de correção? E aqui diz: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma. A própria alma. Irmãos, é sério. É característica de Deus não pecar e escutar. É característica dos nascidos de Deus e escutar a palavra de Deus. Não tem como. Se você não possui uma delas, você não é nascido de Deus. A terceira característica dos nascidos de Deus é o amor. Vamos voltar para 1 João 3, versículo 14. 1 João 3, 14 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A terceira característica de quem é nascido de Deus é o amor. Qual a sua atitude quando você vê um bêbado na rua? Qual é a sua atitude quando você encontra um drogado? Qual é a sua atitude quando você vê um irmão necessitado? O bêbado está nessa vida porque ele quis.
Será? E mesmo que seja, você acha que você merecia o sacrifício de Jesus? Até nós estávamos no estudo do batismo ontem, né? E eu falei assim eu não lembro, acho que foi para Andréia. Falei assim: você daria sua vida, a vida da sua filha, por um estuprador? Ela falou assim: ah, não, pelo estuprador não. Eu falei assim: e pelo assassino? Não. Falei: e para mim? Ela ficou assim, né? Eu sei que era não. A gente não daria a vida de um filho, do irmão, do pai, por um estuprador, por um assassino, por ninguém. Mas Jesus deu a sua vida por mim e por você. E você acha que você é muito diferente disso? Nós não merecíamos. Nós, quando mentimos, somos comparados na Bíblia ao assassino, ao que pratica feitiçaria, ao estuprador, a qualquer um que comete erro. E fala que nós já nascemos em pecado. Então, quem de nós merecia? E daí quando vemos o bêbado, falamos assim: ah, esse daí não tem jeito, tá nessa vida porque quer, vagabundo. Né? Quando vem alguém pedir lá na janela do seu carro, você até fecha, liga o som, finge que nem tá vendo. Não, esses vagabundos aí da vida. Irmãos, no versículo 14 fala: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Permanece na morte. Se sua resposta para qualquer uma dessas perguntas foi nada, eu não faria nada, então você não é nascido de Deus. Se quando você vê o seu irmão necessitado, fala assim: mas também é o jeito que vive, né? Não regula as coisas, não pensa direito para fazer, aí agora está passando necessidade. Bem feito, vai passar para aprender. Irmão, se for essa a sua atitude, você não é nascido de Deus. Não é. Se quando você vê um bêbado na rua, você atravessa do outro lado para não ver, eu não gosto de ver essas coisas, né? Me corta o coração, não gosto de ver essas coisas, mas não faz nada, você não é nascido de Deus. Se quando qualquer pessoa te pedir qualquer ajuda, qualquer tipo de ajuda, e você nega, ou às vezes finge que não vê, passa reto, você não é nascido de Deus. Quem não ama seu irmão permanece na morte, não tem como. Isso é fato. Ou você ama, ou você não ama. E no final do texto, no versículo 18, fala assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua. Ou seja, não adianta eu falar que eu amo. Não adianta eu distribuir amor falando para todo mundo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Fala ali, nem de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Adianta eu falar que eu amo a Karina, o dia que a Karina chegar a precisar da minha ajuda, eu falo: eu não. Sem vergonha, né? Não pensou direito, agora está aí. Eu estou amando a Karina? Não, mas eu amo ela. Mas para ela aprender. Irmãos, não é assim que se ensina. Se não amamos o nosso irmão por obra e em verdade, permanecemos na morte e não somos nascidos de Deus. 1 João 4, versículos 7 e 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 20 desse mesmo capítulo diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. E qual que é a parte dos mentirosos? Fala em Apocalipse: a parte que lhes cabe é o lago que arde em fogo e enxofre. Essa é a parte dos mentirosos. Então, se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama
Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se eu não consigo amar os irmãos que estão aqui, que eu vejo que estão em contato comigo todo dia, além de não amar, por alguns sente até raiva, né? Sente ódio. Ai, não sei porquê, não dá com aquela pessoa. Como você pode falar que ama a Deus que você nunca viu? Que você nunca conversou assim, da mesma forma que eu converso com o Carlos? Aqui diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se a nossa atitude não for condizente com a prática, estamos condenados ao inferno. E isso é fato. Porque a Bíblia fala, é mentiroso. Mentiroso. Então, se a nossa atitude não condiz com as palavras, estamos condenados ao inferno. Se nossa atitude não for em toda e qualquer situação uma escolha de amor, não somos nascidos de Deus. Só que isso, irmãos, tem que ser uma coisa natural. Eu falei no começo que a característica do meu pai e da minha mãe são naturais a mim. Eu não me esforço para fazer. Então, a nossa atitude em toda e qualquer situação, em 100% dos casos, não for uma escolha de amor, não temos a característica de Deus. E, portanto, não somos nascidos de Deus. Estamos condenados ao inferno. E isso é fato. E isso é sério. Será que temos tido todo esse amor? Ou será que tem faltado? Ah, não, mas em 90% das vezes eu faço isso só de vez em quando. Então você não é. Ou você é, ou você não é. Abaixo de 100% não vale nada. Nada menos do que 100%. Ah, mas é 99,9%. Então não vale nada. Ou você ama, ou você não ama. Quase ama sempre, não resolve a situação. Você continua condenado ao inferno. A quarta característica de quem é nascido de Deus, eu quero que os irmãos abram em Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. A quarta característica de quem é nascido de Deus é a humildade. Os nascidos de Deus são humildes em suas atitudes e ações. João 13:16 diz assim: na verdade vos digo que que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se tomamos atitudes para sermos reconhecidos, mas nos escondemos atrás de uma máscara de humildade, então não somos nascidos de Deus. Às vezes a gente faz as coisas para aparecer, mas para não ficar tão chato, você fala, ai não, não, imagina, olha, tá tudo certo. A pessoa vem falar para você, não, irmão, olha, Deus te abençoe. E daí por dentro você fica, nossa, ó, todo mundo viu o que eu fiz. É uma atitude humilde de coração. Aquele que é nascido de Deus tem a humildade marcada em seu ser e em suas atitudes. Será que você tem feito as coisas realmente porque elas estão marcadas em você, porque é natural a você? Ou será que não, que você faz as coisas para ser reconhecido? Que quando você ajuda no acampamento e faz as coisas, né? Vai lá no acampamento de sexta a terça, você vai já na quarta para limpar, para arrumar as coisas, e faz tudo, se mata. Aí na outra semana o pastor vem aqui agradecer quem ajudou no acampamento e esqueceu o seu nome. Ah, não, aí já acabou.
fiz tudo aquilo e nem viu o que eu fiz, nem reconheceu o que eu fiz, já fica chateadinho, já fica nervosinho, já não vem final de semana na igreja, né? Já começa a ficar nervoso com o pastor. Porque não reconhece nada que a gente faz. Como a Vivi leu aqui no começo, né? Do filho pródigo, o que o irmão fez? Você faz tudo pro outro e eu que estou sempre aqui ajudando, você não fez nada? Não reconhece o que eu faço aqui? Vivi leu no começo do culto isso. Isso é uma atitude de humildade, irmãos? Espera aí, você fez porque você queria ajudar? Ou você fez para todos verem que você fez? Atitude de humildade. Se você não tem uma atitude de humildade, você não é nascido de Deus. Se você faz as coisas esperando alguém dar um tapinha nas suas costas, você não é nascido de Deus. O humilde não faz as coisas por reconhecimento. Ele faz as coisas porque é natural a ele fazer. Se ele vê a pessoa precisando, ele vai e ajuda. Não para a pessoa falar, muito obrigado. Não, e vem testemunhar aqui na frente e falar, foi o irmão tal que me ajudou. Aí você já fica na cadeira, né? Sobe uns 30 centímetros assim na cadeira, né? De orgulho. Fui eu que ajudei lá. Né? Aí fala para você e fala assim, irmãos, você pode até enganar todo mundo que está aqui. As pessoas falam, olha o irmão, nossa, olha, fez tudo isso e está lá na humildade. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece aquela pontinha de soberba, aquela pontinha de exaltação no seu coração. Né? Irmãos, se quando acontece uma situação dessa, você já fica nervosinho, chateadinho, porque não falou seu nome lá na frente, repense. Repense se você tem tido uma atitude humilde diante de Deus. Porque a humildade é característica inerente aos nascidos de Deus. Se falta para você, é porque você não é nascido de Deus. Se alguma dessas características tem faltado a você, que são não pecar, escutar a palavra de Deus, amar e a humildade, você não é nascido de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus possuem todas essas características em todo o tempo. Não é de vez em quando. Hoje eu sou humilde, amanhã eu escuto a palavra de Deus, depois de amanhã eu amo. Não. Essas características andam juntas em todo o tempo. Se tem faltado uma delas a você, não interessa pelo período. Se tem faltado a você uma delas, você não é nascido de Deus. Não é nascido de Deus. Mas eu tenho 3. Então você não é nascido de Deus. As características de Deus são inerentes e todas juntas, em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Se tem faltado a você, você não é de Deus. Essas características são naturais aos nascidos de Deus. Se você precisa forçar, repense. Se você precisa dar um sorriso meio amarelo, safado. Repense sua vida. Espera aí, será que eu estou sendo nascido de Deus? Ou será que eu estou condenado ao inferno? Como eu falei no começo, as características do pai estão marcadas no DNA do filho. Não tem como ele fugir disso. Se tem faltado a você, é porque as características de Deus não estão marcadas em você. E, portanto, você não é filho. Só seremos salvos se verdadeiramente nascermos em Deus. Só seremos salvos se verdadeiramente nascermos em Deus. Se faltar alguma coisinha, você está condenado ao inferno. 1 João 5,12 diz assim: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Simples assim. Você tem o filho? Você possui todas essas características em todo o tempo? Você tem aceitado as palavras de correção?
Você tem escutado tudo aquilo que Deus tem colocado para você? Você tem deixado de pecar? Você não tem errado, cometido pecado? Você ama o drogado, o bêbado, até mesmo o assassino? Você ama eles? Você tem uma atitude humilde diante de Deus em todo o tempo? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou você será salvo, ou você será condenado. Não tem meio termo. Quem dera fosses frio ou quente, porque é morno, vomitar-te-ei de minha boca. Vamos colocar em pé, irmãos. Pai, vem aqui, já faz essa oração. Essa foi a palavra que Deus deu a mim hoje. 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus.